Olá! Hoje a gente vai fundo no argumento central de um livro fascinante, O Relojoeiro Cego, de Richard Dawkins. A pergunta que ele faz é uma das grandes perguntas. Como é que a vida, com toda a sua complexidade, pode ter surgido sem um projetista? E essa é a questão que está no coração de tudo, não é? Se a gente parar para pensar, a complexidade de um ser vivo é algo tão absurdo, tão impressionante, que a origem disso tudo parece um verdadeiro mistério, quase um milagre. Para a gente começar a desembolar esse nó, vamos fazer uma comparação. Pensa numa montanha. É basicamente um amontoado de rochas, certo? A forma dela é resultado do acaso, da geologia, da física. Agora pensa num olho humano, ou na asa de um morcego. Todas as partes trabalham juntas com uma precisão que parece gritar: fui projetado. É essa aparência de projeto que precisa de uma boa explicação. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais essa ideia. O que realmente separa a biologia da física é exatamente isso. A biologia estuda coisas que não apenas existem, mas que parecem ter sido construídas com uma função, com um propósito em mente. Olha que interessante, uma montanha está lá parada, sofrendo erosão, se desfazendo passivamente. Já um ser vivo como o nosso corpo luta o tempo todo contra as forças da natureza. Ele trabalha para manter a temperatura, para manter o equilíbrio químico, enfim, para não se desfazer e voltar a ser um com o ambiente. A morte é exatamente isso. É o momento em que esse trabalho todo para. Então, o ponto crucial aqui não é só que seres vivos são improváveis. A questão é que eles são improváveis de um jeito muito específico, um jeito funcional. Pensa num ferro velho. Aquele monte de sucata específico é único no mundo. A chance de criar exatamente aquele monte de sucata de forma aleatória é minúscula. Mas isso não faz dele algo complexo no sentido que a gente está falando. A forma dele não serve para nada. E aqui a diferença fica claríssima. De todas as maneiras possíveis de juntar as peças de um avião, pouquíssimas vão resultar em algo que voa. A capacidade de voar é a função. É o que torna um Boeing 747 algo especial, e não só um amontoado de metal improvável. Dawkins usa a analogia do cadeado de combinação, que é perfeita. Qualquer sequência de números que você tentar é estatisticamente tão improvável quanto qualquer outra, mas só uma delas tem a função de abrir o cadeado. É essa função, definida antes, que dá significado àquela combinação. Tá, então como a vida consegue resolver esse problema do cadeado sem ter um projetista que já sabe o segredo? A resposta para isso é, talvez, a ideia mais poderosa de toda a biologia. O que Darwin nos deu foi a seleção cumulativa. É o seguinte, em vez de tentar acertar a combinação do cofre de uma vez só, o que seria basicamente impossível, a evolução vai construindo a complexidade aos pouquinhos, passo a passo e guardando cada pequena melhoria no caminho. Agora fica bem claro, né? A seleção de passo único é aquela ideia do furacão passando por um ferro velho e montando um avião. Impossível. Mas a seleção cumulativa é outra história. Cada passinho bem-sucedido vira a base para o próximo passo. E assim, o que parecia impossível não só se torna possível, mas, com tempo suficiente, se torna provável. Para ver como isso funciona na prática, vamos dar uma olhada num exemplo bem famoso que mostra como resultados incríveis podem surgir de regras muito simples. Dawkins criou um programinha de computador para mostrar isso. O objetivo era chegar a uma frase de Shakespeare, algo como: "Eu acho que se parece com uma doninha". Por acaso, isso levaria uma eternidade. Mas o programa fazia o seguinte: a cada geração, ele guardava as mutações que chegavam um pouquinho mais perto do alvo. E o resultado? O programa atingiu a frase em apenas 43 gerações. Isso mostra o poder imenso de acumular pequenas vitórias. E aqui está o pulo do gato para entender por que esse modelo é tão bom. Não se trata de puro acaso. É um acaso que é filtrado pela seleção. As mutações podem ser aleatórias, mas a escolha do que funciona melhor e passa para a próxima geração é tudo menos aleatória. Agora, se a evolução é mesmo esse processo histórico, passo a passo, a gente não deveria esperar encontrar perfeição na natureza? Pelo contrário, a gente deveria encontrar as marcas dessa história, as imperfeições, as gambiarras, as soluções improvisadas. E essa pergunta nos leva a uma das evidências mais fortes da evolução, o tal do design imperfeito. Um engenheiro competente, começando do zero, simplesmente não cometeria alguns erros que a gente vê por aí na natureza. O linguado é o exemplo clássico disso. Os ancestrais dele eram peixes normais, simétricos. Mas aí eles começaram a viver deitados de lado no fundo do mar. Com o tempo, a evolução precisou mover um dos olhos para o outro lado da cabeça.
O resultado? Um crânio todo torto, distorcido. Um projetista de verdade teria feito como numa raia, começando do zero um design achatado. E essa é a grande sacada. A evolução não pode simplesmente jogar tudo fora e começar de novo. Ela só consegue modificar o que já herdou dos ancestrais. É por isso que muitas vezes o resultado final parece meio estranho, ou não tão eficiente quanto poderia ser. Outra evidência muito forte vem da evolução convergente. Olha só o tilacino, o lobo da Tasmânia. Ele era um marsupial, mas era assustadoramente parecido com um lobo comum, que é um placentário. A linhagem dele se separou há mais de 100 milhões de anos. Mesmo assim, eles chegaram a soluções muito parecidas para problemas parecidos, só que de forma totalmente independente. E isso não é um caso isolado, acontece o tempo todo. Topeiras, tamanduás, até os cavalos, todos tiveram seus gêmeos evolutivos em continentes isolados. É como se a evolução, por ser cega, acabasse redescobrindo as mesmas boas ideias várias e várias vezes, sempre que as condições do ambiente são parecidas. Certo, mas o que tudo isso significa, no fim das contas? Se a complexidade pode surgir sem um projeto, sem uma consciência por trás, qual é a grande conclusão? A teoria de Darwin foi a primeira na história a dar uma explicação puramente natural para aquela aparência de design que a gente vê na vida. Isso não prova que não existe um criador, mas mostra que um criador não é necessário para explicar a complexidade incrível que a gente vê ao nosso redor. E isso nos deixa com uma última reflexão. A ideia de que somos o produto de um processo tão poderoso, mas ao mesmo tempo cego, sem um propósito final, é algo que pode ser ao mesmo tempo humilde e libertador. Nos coloca de vez no mundo natural, como uma de suas criações mais fascinantes e complexas. E o que isso diz sobre o nosso lugar no universo? Bom, talvez a resposta esteja em continuar explorando.